Quando foi a última vez que você esperou 5 minutos sem pegar o celular? Você consegue assistir um vídeo de mais de 2 minutos sem acelerar? Esperar uma mensagem sem checar o WhatsApp? Ou ficar numa fila sem abrir nenhuma rede social? Hoje a gente vai falar de um assunto super importante. Como as redes sociais estão mudando a nossa relação com o tempo. Será que a gente está ficando mais ansioso ou mais impaciente? Se você já pensou, isso daqui daria uma boa sessão de terapia, esse podcast é para você. Olá, eu sou a Isabela Trajano, fonoaudióloga, e esse é o Vamos Levar para Terapia. O nosso podcast, que vai falar sobre reflexões, sobre aprendizados, sobre um mundo diferente e o que a gente não sabe responder, a gente deve trazer para a terapia. Hoje não tem convidados, sou eu mesma. Eu vou tentar falar menos. E eu queria falar sobre um assunto que eu acho muito importante, está muito em voga. E é, a gente aguenta esperar? Nosso cérebro aguenta esperar para não abrir o nosso celular, as redes sociais a todo momento? A gente tem paciência com isso? E aí eu fui dar uma breve pesquisada sobre redes sociais, enfim, trazer alguns números para vocês aqui que eu acho importante para a gente. Por quê? Porque a gente precisa entender. Afinal, a gente está conversando por algumas redes sociais. Então, vocês estão vendo recortes no Insta, no TikTok, até mesmo no YouTube, os shorts. E aí, a gente está colocando coisas no YouTube, no Deezer, no Spotify. Olha quanta coisa a gente está usando para se conectar. Então, a gente está vivendo conectado o tempo todo. Não é uma vez. É o tempo todo. Então, hoje a gente tem na palma da nossa mão um grande mundo. O mundo está na palma da nossa mão. Então, se você quer saber se vai fazer frio ou não, você não vai esperar para descobrir amanhã. O que você vai fazer? Você vai olhar. Se você quer saber se vai chover no lugar que você vai olhar. Se você quer saber se está trânsito para voltar para casa, o que você vai fazer? Você vai olhar na palma da sua mão. Qual caminho você vai fazer? Se você quer saber se fulana terminou com ciclano, você vai numa rede social e vê se ela apagou todas as fotos. Se você precisa se conectar com amigos, familiares que estão do outro lado do mundo, o que você vai fazer? Usar, muitas vezes, alguma rede para se comunicar. Então, vamos lá. A gente usa as redes sociais diversas vezes, em diversos momentos, além do nosso celular, que está prontidão. Então, me diz, como é que a gente não vai ficar ansioso? Como é que a gente vai ter paciência? Como é que a gente vai lidar com o mundo real, que é esse? Ou melhor, para vocês não é o mundo real, porque vocês também estão me vendo por alguma rede social. Então, é algo muito complexo. Eu vou trazer alguns números para vocês. Nós temos, em média, 150 milhões de brasileiros que usam, em média, 29 horas e 7 minutos de redes sociais. Alguns artigos que eu estava procurando, nós temos, basicamente, alguns dados mudam, mas assim, 4,5 milhões de influenciadores no Brasil. Ou seja, a gente tem muito influenciador. E alguns contam como influenciadores, enfim, tem vários vieses aí pra gente falar. A gente tem aí, deixa eu ver, dentro de uma pesquisa muito importante aí do Instituto Cactus, que falou que jovens entre 25 a 29 anos falam que tem o uso excessivo
das redes sociais, e com isso foi associado a 45% de casos de ansiedade, de aumento. Em muitos casos, a gente, ouvindo psiquiatras falando sobre as redes sociais, o que isso influencia, eles falam que não é que a rede social ela vai causar a sua depressão, a sua ansiedade. Você já tem algo ali. E com esse imediatismo, né, com essas redes sociais, elas vão agravar. Porque, afinal, a gente fica, em média, 29 horas nas redes sociais. E aí, a internet, quando você tá sem internet, acabou. O que você faz? Como que é a sua conexão? Já pensou nisso? Então, a gente tem um mundo de imediatismo. Nas redes sociais, está em voga muito do retorno da leitura de livros. Eu não sei se está na minha bolha, né? Eu acho que talvez esteja um pouco mais na minha bolha. Mas na minha bolha está muito nessa questão de voltar a ler livros. Acho super bacana. Mas nos livros, dependendo como for, se você pega o físico, eu gosto muito do livro físico, a gente não pode rolar a página. A gente tem que ler até o final. E minimamente tentar entender. Porque isso também tem função lá na frente no nosso envelhecimento. Você consegue ler um livro inteiro em uma semana, vamos dizer, uma média? Sem parar para ver uma rede social? A gente está no mundo de imediatismo. Então, a gente tem muita dificuldade de tolerar a espera. A gente quer que tudo aconteça agora, já, com respostas rápidas, resultados rápidos. Como assim eu postei um vídeo e ele não viralizou? Como assim eu tenho 5 curtidas só? O mundo acabou. Fulano tem 500. As mudanças, elas têm que ser instantâneas. A gente não vai ter uma satisfação no processo. E eu já tive vídeo aqui falando sobre isso. Sobre curtir o meu processo. A gente não tem isso. Como eu vou curtir isso se eu quero imediato? Hoje me perguntaram uma grande questão. Se vocês estão vendo com muita frente esse episódio. E estou gravando esse episódio quando eu acabei de lançar o podcast. E exatamente essa frase. E aí, já viralizou? Eu falei assim, não. Mas já monetizou, então. Já tá monetizando. Não. Mas como não? Porque a vida não é assim, gente. As coisas demoram. E, na verdade, eu acho que é bom demorar. Eu fico ansiosa? Totalmente. Eu quero que viralize. Não sei necessariamente se eu quero que viralize. Mas é lógico que eu quero que engrene. Mas a gente vive num mundo de imediatismo. Então, como que eu estou nesse processo de criar um podcast e as coisas ainda não aconteceram? Um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Será que é mesmo? Então, a gente tem muito essa gana de rapidez. Só que o mundo real não é assim. A gente tem um processo para as coisas acontecerem. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Eu queria, mas não é assim. Então, o nosso cérebro ele começa a acreditar que a nossa vida inteira deveria funcionar assim, na rapidez. A gente está ensinando o nosso cérebro, através das redes sociais, do scroll, ou seja, de ficar aí procurando, passando o dedinho rápido, que a vida é assim. O nosso dia a dia tem que ser assim. Então, você vai me responder. Quando você posta algo, um vídeo, alguma coisa assim, e não tem curtidas, você fica triste? Ou quando você
manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não visualiza imediatamente ou não responde, você fica ansiosa? O que você faz? Quando você está na fila do supermercado, você faz o quê? Você pega o celular e fica olhando as redes sociais? Você tem dificuldade para assistir filmes longos? Ou você já fica cortando? Tipo assim, ó, vou passar rápido aqui, ó. Essa fase aqui, ai, é muito chata. Vamos passar, passa essa fase que é muito ruim. O áudio do WhatsApp, você coloca em qual programação lá? No 1, no 1,5 ou no 2? Como que você faz? Como que você negocia o seu dia a dia, sua vida real? Eu fiz um experimento uma vez, eu faço bike indoor. Não vou falar o nome aqui, não me patrocinam ainda. E aí, na sala de espera, lá, né, a gente fica esperando a próxima aula, eu tento, às vezes não consigo, ficar sem o celular. Então, eu coloco assim no bolso e tal, e fico só olhando o entorno. E aí, o que acontece? Eu era a única pessoa daquela sala cheia que não estava olhando o celular. Todo mundo estava olhando o celular, até mesmo as pessoas que estavam conversando entre si. E aí, quando as pessoas olhavam para mim, porque às vezes bate aquele olho, olha assim, elas me achavam estranha. Tudo bem, eu sou estranha, mas a grande questão é que naquela sala não era para ser estranha, estranha. Porque na verdade a gente não pode, não deveria estar tão conectados. A gente tem que estar conectado. E aí eu vou falar algumas coisas que eu acho que a conexão e as redes sociais, enfim, trouxeram de benefícios. Porque não adianta a gente só falar mal. Então, os benefícios que eu acho super importante. Que são, por exemplo, hoje eu consigo fazer um teleatendimento por uma rede, por um aplicativo. Então, eu consigo atender ou ser atendida pela rede. Isso é muito bom e muito mais fácil. Então, os médicos, os profissionais de saúde conseguem ali mandar receitas, mandar os exames para você fazer um pré-atendimento. Isso é muito melhor. Então, ajudou demais. Hoje, as informações chegam muito mais rápido. A gente consegue ter acesso às informações. Mas, inclusive, fake news. Informações falsas também. Então, a gente tem que saber aonde procurar. Essa é a desvantagem. A gente consegue se conectar com pessoas que estão muito longe. Eu tenho amigas que, enfim, estão lá no Nordeste, morando lá. Hoje eu consigo me conectar com ela, conversar com ela, porque tem rede social, tem aplicativos que é muito mais fácil. Há um tempo atrás, era telefone, cartas, uma coisa que os incas e maias faziam. Então, hoje, há uma facilidade da gente conseguir aí informações mais rápidas, da gente conseguir um acesso mais rápido. Muita coisa é através de plataformas, muita coisa é através das redes sociais. Então, a internet, ela criou um meio de comunicação e de conexão muito rápida e muito boa. Só que aí a gente tem que entender que vieram outras questões aí. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a Lei FELCA, mas agora que, na verdade, é o ECA digital. Ele foi criado, é uma lei 15.211 de 2025, que entrou em vigor em março desse ano, de 2026. E simplesmente é adaptar o ECA que existe hoje ao mundo digital. Então, eles falam algumas questões. Vou aqui dar uma olhada para vocês, porque eu não decorei tudo, né? Obviamente. Mas ele mostra algumas questões aí que são muito importantes. Por que eu falo isso? Porque a gente tem muitos influenciadores
jovens, adolescentes, e que estão descobrindo o mundo e o digital ao mesmo tempo. Muitos influenciadores que são mais velhos e que usam os filhos para garantir, muitas vezes, a sua curtida eterna ali, porque você vai ficando acompanhando aquela pessoa, ganhar dinheiro em cima disso. Então, assim, o ECA, simplesmente o ECA Digital, ele tentou aí auxiliar nesse quesito. Então, a lei vai exigir verificação mais confiável da idade, reforçar a supervisão parental, vai determinar algumas medidas de segurança, por exemplo, restringir práticas como publicidade direcionada, vai prever uma remoção mais rápida de conteúdos ligados a abuso, exploração e aliciamento, além de punições para plataformas que descumprirem as regras. Ou seja, o foco é adaptar o ECA no ambiente digital. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que vocês já estão vendo alguns influenciadores, tem até uma influenciadora que a rede social dela foi bloqueada porque ela, enfim, mostra muito os filhos dela, e aí tem que entrar com alvará, enfim, tem várias questões. E aí já vi alguns advogados falando que não é todo mundo que precisa, mas sim aquele que monetiza em cima da plataforma e dos filhos. Então tem muita coisa aí que eu acho que o ECA, a ECA digital, né, veio auxiliar. Então, assim, existem muitas coisas que as redes sociais, elas vão auxiliar. Eu, por exemplo, estou aprendendo, além de editar vídeo, é isso, além de fazer um podcast, além de postar nas redes sociais, a usar as redes sociais e usar os aplicativos e a forma aí. Por exemplo, existem muitos aplicativos aí para nos auxiliar. O ChatGPT é um deles. Essas IAs aí, essas inteligências artificiais. Perplexity é outro. Tem várias aí. E eu consigo auxiliar isso, por exemplo, ao meu trabalho. Então, eu preciso de fontes confiáveis, me mostre as fontes que você está fazendo, está dando. Enfim, tem muita coisa que a gente consegue de forma mais rápida. Com as redes sociais, com o mundo, com a inteligência artificial. Mas a gente tem que saber usar. Eu estava ouvindo um podcast antes de vir para cá, e ela estava falando, né, eles estavam falando sobre a restrição das redes sociais para as crianças e adolescentes. Parece que na Austrália eles já suspenderam já tem uma restrição, algo bem impactante, de não promover celulares, enfim, para as crianças. A gente tem aqui que é proibido os celulares dentro da escola, enfim, salvo algumas exceções, algumas questões aí bem específicas. Eu não acho que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, concreta, assim. Porque eu entendo a preocupação, acho super válido e acho interessante a gente aprender a lidar com isso, porque é um aprendizado. Mas eu acho que tudo que é extremo é prejudicial. O que eu quero dizer com isso? Você viver com aquela criança 24 horas no celular, ou você retirar ela desse mundo. Por quê? Porque o mundo agora é globalizado, conectado. E como que a gente tem que ensinar essa criança que vai se tornar um jovem, que vai se tornar um adulto, ao quê? A ter a consciência do que colocar dentro da internet e como assistir aquilo, como se socializar dentro de uma rede. É muito complexo. Por isso que eu disse que eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso, eu não estou falando que a Austrália está errada, ou enfim. Mas eu acho que proibir total e não ensinar isso é também prejudicial. Porque essa criança, esse jovem, ele vai virar um adulto que vai querer usar e que vai querer discriminadamente. A gente tem aí as questões dos Red Pill. Ou seja, eles criam cursos como a mulher deve se portar, como você deve encontrar as mulheres, enfim, todas essas questões aí. São pessoas que a gente precisa
barrar. Como que a gente vai barrar? Quer dizer, a gente vai barrar as crianças, os jovens de não ter acesso a isso, mas eles vão crescer, eles vão ter acesso. E o que que a gente vai fazer com essas pessoas? Como que a gente vai barrar elas? Como que a gente vai instruir essas crianças e esses jovens? Como a gente vai instruir essas crianças e esses jovens para o futuro? Então, tudo isso é algo muito complexo, ao meu ver. Mas eu só trago aqui indagações e perguntas para vocês. Não estou falando se é certo ou errado. Mas eu acho que assim, a gente tem que entender uma coisa muito importante. A tecnologia, ela nos deixou realmente mais impacientes? Eu vou falar por mim. Ultimamente eu estou usando muita tecnologia. Por quê? Porque eu tenho que postar nas redes sociais, né? A gente tem que estar muito ativo por conta do podcast, da divulgação. A gente tem que... Eu tô com o celular o tempo todo. Mas eu tenho algumas diferenças aí. Tem um que eu tô com o WhatsApp. Então o WhatsApp eu pouco mexo, são coisas bem pontuais. E assim, se alguém quer me achar no WhatsApp, não vai me achar. Porque eu respondo assim de segunda a sexta, praticamente isso. E nas redes sociais, não é que eu fico respondendo, não, mas é um trabalho para mim também, porque aí eu fico postando as coisas, enfim, divulgando o meu trabalho, o trabalho do podcast, tudo isso. E eu sinto muitas vezes que eu estou um pouco mais viciada nisso. Então, eu tenho que olhar mais tempo as redes sociais, eu tenho que procurar mais coisas. Isso também está me incomodando. Porque existem grupos de ajuda para pessoas que são viciadas em jogos online. Existem grupos de ajuda para pessoas que são viciadas, enfim, em viver online. É importante a gente parar. Então, muitas vezes eu tento reduzir isso. É fácil? Não. Porque o nosso mundo hoje em dia é praticamente rede social. Ou tecnologia, ou ficar conectado. Se você não está conectado por um jeito, você está conectado por outro. Então, é muito complexo tudo isso. Mas é algo que a gente tem que pensar. Você quer o quê? Uma praticidade, imediatismo? Ou você quer simplesmente viver o seu processo? Como que é isso? Você já pensou nisso? Agora, um dos principais fatos. Você já pensou como que a gente vai criar a nossa criança de hoje, que vai se tornar o nosso jovem e, posteriormente, o nosso adulto, a viver nesse mundo digital e a lidar com a espera? Porque, assim, antigamente, a gente tinha um desenho, o desenho ele aparecia na TV naquele horário. Depois disso, só no outro dia ou na outra semana. Hoje em dia, a gente tem várias plataformas que a criança já sabe como ir, abrir, falar quero esse, aí fica repetindo, não, quero aquele, e vai indo. Como que a gente vai lidar com isso? Outra coisa que eu vi recentemente, que era assim, os pais estão proibindo muitas crianças de entrarem nas redes sociais, porém, quem fica maior parte do tempo nas redes ou conectado são os pais. E aí, eu sempre aprendi isso, que a gente precisa dar o exemplo, não só falar. Então, eu tenho experiência que eu vejo muitos os pais brigando com as crianças, né? Que não pode ficar no celular, que só fica no celular, vai pra casa da familiar só pra ficar no celular, e eles estão no celular, assistindo série, fazendo as coisas e tal, mas a criança não pode. Mas eles podem ficar ali. Ficam, porque eu tô trabalhando, porque eu tô fazendo, porque não sei o quê. Ela também, ela tá brincando, ela tá fazendo. Então sempre tem uma desculpa. Como que a gente vai dar o exemplo para essas crianças, como a gente vai se comunicar através da tecnologia das redes? Como a gente vai colocar isso? E uma coisa muito interessante, você sabe ficar no tédio? Acho que seria até um bom conteúdo aqui. Ficar no tédio, viver no tédio, ter tempo. Tédio é bom? Porque assim, a gente abre a rede social porque a gente não quer ficar no tédio, certo?
E aí? A gente não quer ficar no tédio, como que eu faço? E uma coisa que eu acho que é muito importante é que as redes sociais, elas vão potencializar aquilo que você já tem. Ou seja, elas podem potencializar a parte de trazer mais informação de qualidade, de você estar mais bem informada, enfim, de fazer uma conexões, mas elas podem potencializar, por exemplo, a depressão. Elas podem potencializar a ansiedade e diversos outros transtornos. Também está ouvindo que nos Estados Unidos, 1 a cada 10 influenciadores tem ideação suicida. Isso é muito impactante. Eu tentei achar um número confiável aqui no Brasil, só que não temos essa investigação propriamente dita. O que a gente tem é que os números de ideação suicida aumentaram desde 2012, porém não se encontrou uma relação ali grande para a gente falar de um número aí. Mas o que vem acontecendo nos Estados Unidos é algo muito preocupante com as questões aí das redes sociais, porque lá não tem nenhum ECA digital, não tem nada, e estão já tendo as consequências esse imediatismo das redes sociais, enfim, de tudo isso, nas crianças, nos jovens, nos adultos. Então, a gente tem que entender, por exemplo, estava aqui pensando quando eu estava vindo para cá, o corpo, ele sempre foi muito falado antes. Então, você tem que ter um corpo escultural, aí teve a época da magreza extrema, acabou, vamos, corpos naturais, já acabou essa época, essa moda de corpos naturais, agora voltamos à magreza extrema novamente. E aí você percebe que voltamos à magreza extrema com influenciadores, atrizes, que hoje em dia são bem influenciadoras, de magreza, de mostrando a saboneteira, como dizem, né, com corpos assim muito esqueléticos e, enfim, corpos que você nunca vai chegar. Temos o exemplo da Jade Picon. Ela tem um tanquinho, linda, maravilhosa, só fazer, você não faz porque não quer. Não, meu amor. A gente não faz porque a gente é CLT, porque a gente trabalha, porque a gente tem uma vida exaustiva, porque a gente chega em casa, a gente não tem quem faça a nossa comida, ou limpe a nossa casa, ou lave a nossa roupa, porque a gente tem que guardar dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as coisas, a gente também não tem um personal trainer que a gente vai correr na praia ou qualquer coisa. Ou outra, que todo mundo fala, a tigrinha. A tigresa, ela tem jogos aí que ela contribui, ela tem um dinheiro alto, ela fez várias cirurgias após cada cesárea dos filhos. Ela tem um corpo. Ela faz academia? Ela faz, ela pode fazer, mas ela tem muitas cirurgias. Então, assim, existem várias questões aí. E nessa questão de depressão e de ansiedade, a gente sempre vai olhar para a grama do vizinho. A grama do vizinho sempre é melhor que a nossa. Não necessariamente a gente vai aprendendo isso, ou pelo menos deveria aprender isso com a maturidade. Então é isso. Muitas vezes a gente vai olhar o do outro é melhor, o do outro é mais fácil, porque ele tá conseguindo já. Então assim, já conseguiu um carro, já conseguiu um apartamento, já tá casado, já tá em filhos, já tá não sei o quê, já tá com podcast, já tá não sei o quê. É sempre do outro o melhor. Mas a gente não sabe o sacrifício, porque nas redes sociais tudo é muito maravilhoso. Tudo muito bom. Tudo é muito perfeito. E essa perfeição nos provoca vários gatilhos. É isso. Eu acho que a grande questão das redes sociais, a rede social, a internet, tudo isso, vieram muito para ajudar. Eu acho muito importante. A gente tem informação de fácil acesso, informação importante, mas temos fake news, temos coisas que precisam aprimorar. A gente ainda não sabe viver em sociedade com rede social e tecnologia e internet. Nós somos uma fase de transição. Nós estamos numa fase de transição. Para onde a gente vai, não tenho a menor ideia, mas a gente está nessa transição de aprender a ensinar nós, jovens, adultos e as crianças,
Eu acho que também é um ponto muito importante falar sobre os idosos. Muitos idosos já sabem mexer em rede social. E quem não mexe em rede social, tem idoso, tá ficando para trás. Eu ouvi já isso. Como que não sabe mexer no WhatsApp? Como que não sabe fazer isso? Pelo amor de Deus. Então, e de um idoso falando de outro idoso. Então, assim, as coisas estão se conectando. As pessoas estão aprendendo. E aí, pra gente ir finalizando, o que eu posso dizer para vocês? Ai, dicas para sair das redes sociais. Não tenho, não sei. Se você tiver, coloca aí, porque eu não tô conseguindo sair também. O que eu faço muitas vezes, eu estava até ouvindo algumas dicas para tentar seguir, é assim, estabelecer tempo, momentos. Existem aplicativos que fazem isso, olha lá, a gente querer. Eu tenho meu Android, né? Então, ele fala assim, olha, você ficou 4 horas a mais do que semana passada conectada. Você ficou 52 minutos a menos do que semana passada. Então ele vai te mostrando. Então muitas vezes ele mostra assim, ó, você já tá, pelo menos nas minhas redes sociais aparecem assim, que tal dar uma pausa? Ou hora do descanso, vamos desligar as telas. Então tem alguns ajustes que podem te auxiliar e te lembrar, opa, acho que eu já tô aqui umas 8 horas só vendo rede social, só vendo vídeo. Talvez consumir no TikTok já tem mais isso, né? Consumir vídeos longos para tentar não ter esse imediatismo ali, auxilia um pouco, estabelecer um momento assim, olha, toda domingo à tarde eu vou ficar sem rede social, sem celular, sem nada. Enfim, alguns pontos que você consiga minimamente seguir. Porque falar que é perfeito, infelizmente, não dá, né? E aí a gente vai criar uma habilidade. Mentira, não é criar, mas assim, aperfeiçoar a habilidade de esperar. Paciência. Eu nem sempre tenho. Mas assim, eu tô criando bastante. De ter essa paciência, de aprender isso e de levar para a terapia, tanto aqui quanto, acho que o podcast ele me ensinou muito isso, a esperar, porque eu tenho que esperar o tempo para criar, para gravar os episódios, para, enfim, muita coisa que eu tenho que esperar. Então isso me ajuda também. Eu acho que o maior desafio para a gente é isso, é tentar viver no offline. Você consegue viver no offline? Eu não sei se eu consigo. Vou ser bem sincera. Mas muitas vezes eu tento. Quero saber se você consegue viver no offline. Lembrar que a vida real aqui dita o ritmo. Que o algoritmo aí, ele só dita algumas coisas referentes a uma foto ou um vídeo postado. Ele não dita a sua vida. Nem pode ditar. Que tudo leva tempo. Tá? A gente não pode estimar o tempo que vai levar, mas muitas vezes não vai só levar um segundo. A gente vai aprendendo, a gente vai tendo as mudanças, e isso leva tempo. E nem tudo vai caber num vídeo de 30 segundos, pelo amor de Deus. Ou num vídeo de 25 minutos, 30 minutos. É muito importante a gente ter conexões. A gente saber ter essas conexões. E tentar ter conexões fora também da internet. Então, o que você precisa aí para amadurecer nesse meio de internet? O que você acha que precisa? E eu acho que aqui, nesse episódio, eu não trouxe grandes respostas. Mas eu acho que as perguntas que você deve fazer, você deve levar para a terapia.